Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu não pude estar aqui ao vivo para a gente conversar no Papo de Consultório. Nem por isso a gente vai deixar de conversar, vou deixar aqui esse vídeo de um assunto que eu acho muito importante. Depois que eu falei semana passada das fases do luto, de como lidar com o diagnóstico, eu recebi algumas mensagens no direct, alguns comentários no próprio vídeo, falando da depressão. A depressão, ela é uma doença. Sim, depressão não é frescura. Depressão não é chilique, não é vontade de ficar deitado chorando, não. Você não fala que a pessoa tem, que ela escolheu ter hipertensão, você não fala que a pessoa escolheu ter diabetes, você não fala assim, é culpa sua que você tem asma. Por que a gente fala isso quando a pessoa está deprimida? Pois é, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Tem gente que está deprimido, sabe que está deprimido e procura ajuda. É a minoria. Existem pessoas com depressão que não assumem que estão deprimidas. A pessoa não aceita estar deprimida. Afinal de contas, ela tem uma vida maravilhosa. Por que ela vai ter depressão? Por que ela vai ter hipertensão? Por que ela vai ter diabetes? É uma doença também. Ela não tem que escolher estar deprimida. E tem também aquelas pessoas que estão deprimidas e que gostam de estar deprimidas. Mas espera aí, gostam no seguinte sentido. Sabem que estão deprimidas e não querem ajuda. Por quê? Porque no fundo elas se viciaram naquela sensação, elas gostam de ter atenção em estar deprimidas e por favor não fique chateado comigo se você está ouvindo isso e você se encontra nesse quadro. Não quer dizer que você gosta de ser deprimido, que você gosta de estar doente, mas talvez você esteja com uma necessidade de atenção tão grande e com uma depressão tão profunda que não esteja percebendo que você se viciou nos seus próprios sentimentos ruins. E sim, a gente se vicia também nos sentimentos ruins. E o grande problema é que algumas pessoas buscam o vício para poder esconder tudo isso. E aí vamos falar principalmente do cigarro e da bebida, que sim, são as principais causas do câncer de cabeça e pescoço, mas são também as principais válvulas de escape para pessoas com depressão. Então, quando eu falo às vezes que o câncer não é uma doença, mas sim um sintoma em alguma coisa que está em desalinhamento na sua vida, ele pode, por exemplo, ser uma consequência, um sintoma de uma depressão tão funda que você afundou no cigarro e na bebida para poder esconder. E aí, pode ser um pouquinho chocante, mas esse vício é um suicídio indireto. A gente está no Setembro Amarelo, que o pessoal tá todo mundo falando da prevenção do suicídio, e a gente pensa naquela pessoa pulando, né, de uma janela, tomando um remédio. Nem sempre o suicídio é só isso. O suicídio indireto, em que a pessoa vai se matando aos poucos, ele é extremamente frequente, ele é extremamente comum, pode ter alguém na sua família com isso. E é isso que eu acho que a gente tem que conversar, que a gente tem que pôr um pouquinho de luz nesse assunto e falar mais sobre ele. O suicídio ele é muito pouco conversado, é um tabu muito grande. Aliás, eu só falo de tabu aqui, né, gente? De câncer, de doença, de morte, de suicídio. Sim, vamos conversar sobre ele. Então, a gente tem que ajudar, seja se ajudar ou ajudar quem a gente ama, tá? Como que você faz isso? Não é falando com a pessoa, levanta, você tem que dar conta, sua vida tá boa. Não. Como eu posso te ajudar? Existe alguma coisa que eu possa fazer por você hoje? Posso apenas estar do seu lado? Essas são algumas formas de começar a se conectar. Tem um filme muito bonito que é Amor Além da Vida. Sugiro vocês assistirem. É muito bonito mesmo, tá? E só resumindo no final, assim, vai um spoiler aqui, eu vou contar um pedacinho, mas vale a pena assistir assim mesmo. Era uma família e o protagonista ele era médico, tinha 2 filhos e os filhos morrem no acidente de carro, a esposa fica muito deprimida e acaba se suicidando. No final, ele acaba falecendo num acidente de carro e aí, aqui não entra questões religiosas, tá, gente? Nós estamos falando do filme. Ele encontra, depois da vida, com essa esposa e ele tempo todo durante o filme, ele tenta se conectar com ela e ele não consegue. E sabe quando que ele se conecta com ela? Quando ele resolve estar no mesmo local que ela, que ele abaixa, que ele consegue ir para o inferno para poder ficar com ela. Quando ela percebe que o amor dele é tão grande, de ir para o inferno para poder ficar com ela, ela se conecta. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que tentar se conectar à pessoa. Não é simplesmente ficar falando com ela que ela tem que melhorar. Nem sempre isso vai funcionar, na maioria das vezes isso não funciona. Tá? Então, tente se conectar, tente ter empatia, escutar de fato o que essa pessoa tem para te dizer. Desculpa. E aí, quando é com você, primeiro, aceite que você tem uma doença. Segundo, procure ajuda.
ajuda de pessoas próximas ou de profissionais capacitados para te ajudar nesse assunto. Nem sempre é fácil e, na maioria das vezes, esse caminho é longo, não é rápido para ser percorrido, mas vale a pena. Vale a pena porque você vai se reencontrar e você vai conseguir se reestruturar. Às vezes, a gente tem que passar por reviravoltas na vida para conseguir chegar a um ponto melhor. Então, permita-se ser ajudado, a ser cuidado e a ser reencontrado.